Você já ouviu ou já disse que a Fórmula 1 era melhor antigamente? Que as corridas eram mais emocionantes, que os pilotos eram mais corajosos e mais capazes? Que os carros eram mais bonitos e soavam melhor? E nisso eu tenho que concordar. E que tudo era, em todas as dimensões deste esporte, superior, melhor, mais divertido, mais apaixonante. Os anos 70, 80 e 90 para muita gente foram a chamada Era de Ouro da Fórmula 1. Acontece que 50% de quem assiste corridas hoje em dia o faz há menos de 5 anos, segundo pesquisas da Fórmula 1, e a gente também vê isso aqui no nosso público. E aí, esta galera e também parte de quem já assistia, mas talvez não se lembre ou não tenha visto nessas décadas as corridas, pode ficar com a impressão de que lá atrás havia um Eldorado, uma Ratanabá, uma terra prometida de corridas disputadíssimas, pilotos de altíssimo nível, em que você nunca sabia quem ia vencer. E aí, como é bem a cara desse canal, fica aquela dúvida: será? Vamos olhar detidamente, fatiando a Fórmula 1 daquelas décadas de 70, 80 e 90, em busca desta arca perdida, deste santo graal, dessa época em que tudo era maravilhoso e que deixava a Fórmula 1 de hoje no chinelo. É disso então que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Aonde está? Aonde esteve? Existiu essa época encantada? Vamos lá! Nós vamos situar a dita Era de Ouro entre a metade da década de 70 e a metade da década de 90, entre 75 e 95, fechado? E para isso faremos a nossa análise dividindo em 4 tópicos: pilotos, carros e equipes, transmissão e as corridas. Muita gente reclama hoje em dia de alguns pilotos com um nível abaixo da crítica e alguns de fato não eram tão bons como o resto. Que o digam em anos recentes: Logan Sargeant, Nicolas Latifi, talvez forçando um pouco a barra, Lance Stroll, e esticando um pouco mais para trás na linha do tempo, Sergei Sirotkin, Jolyon Palmer e outros. Pois bem, é verdade, esses pilotos nunca conquistaram corações e mentes, nunca moveram multidões, não serão lembrados daqui 50 anos, eu tenho que conceder. Mas o fato, e isso incomoda muita gente quando eu digo por aqui que o nível do grid atual é muito melhor do que antigamente, é que esta categoria de perebas das pistas é cada vez menor e nesse atual momento quase deixou de existir. A Fórmula 1 do teto de gastos e previsibilidade de receitas, todo mundo sabendo mais ou menos o que vai ganhar, eliminou a necessidade de pilotos pagantes. Sargeant talvez tenha sido o último da espécie. Mas uma rápida olhada pelo grid, já em tempos em que a Fórmula 1 se orgulhava de ser profissional, mostra que o nível era anteriormente muito mais baixo em números absolutos e relativos, porque o grid era muito maior. Por exemplo, 1989, ano em que foi instituída a pré-classificação, 37 inscritos tentaram uma vaga para o grid no Grande Prêmio do Brasil em Jacarepaguá. E na turma da pré-classificação, você encontraria nomes esquecíveis da história, e eu vou te mostrar alguns. 13 disputaram a sessão na sexta-feira de manhã, mirando em obter uma vaga para o quali. Martin Brundle, Stefano Modena, Gregor Foitek, Nicola Larini, Bernard Schneider, Alex Caffi, Piercarlo Ghinzani, Volker Wildler, Pierre-Henri Raffanel, Joachim Wilkenhock, Aguri Suzuki, Stefan Johansson e Bertrand Gachot. Aqui temos alguns bem questionáveis, para dizer o mínimo. Brundle e Modena eram de fato bons pilotos com resultados, mas Gregor Foitek, suíço, tem como feito mais importante dele no automobilismo quase ter matado Johnny Herbert numa prova da Fórmula 3000 meses antes, em 88. Larini nunca fez nada de excepcional. Bernard Schneider, sim, um piloto que depois, no turismo, teria campeonatos. Alex Caffi talvez passe no teste mínimo, mas Piercarlo Ghinzani você talvez nunca tenha ouvido falar e não perdeu nada com isso. Volker Wildler e Pierre-Henri Raffanel
nunca tiveram carros que prestassem porque não mereciam, eram ruins. Joachim Winkelhock, pai de Marcus Winkelhock, aquele que liderou uma volta no Grande Prêmio da Europa em Nürburgring 2007, corrida em que o Massa bateu boca com o Alonso, também não pode ser chamado de um gênio. Tem 2 títulos importantes na carreira, uma Fórmula 3 alemã e um BTCC, o British Touring Cars Championship, de 1993. De resto, passou despercebido pelo automobilismo. Aguri Suzuki meteu um pódio no Japão em 1990, Stefano Hansson e Bertrand Gachot passam no teste mínimo. Mas você percebeu a incidência de esquecíveis da história aqui de cara, certo? Pois é, mas não é só isso. Passaram para a classificação 30 carros, que no sábado então brigariam por 26 vagas no grid. E aí os melhores da pré-classificação se juntaram aos que já tinham resultados no ano anterior e foram brigar então com outros como Andrea De Cesaris, Christian Danner, Olivier Gruillard, Luiz Pérez Sala, Ed Cheever, Philippe Alliot e, um nome famoso, René Arnoux, que fazia seu último ano na Fórmula 1. E mesmo tendo resultados, é um cara que, se você assistir corrida dos anos 80, se notabilizou por não dar passagem quando era retardatário. Ah, Damian, você pegou um caso isolado. Beleza, vamos voltar, sei lá, para 1983, ano em que eu nasci. Fechado? Teste cego. Disputou ou disputaram pelo menos uma sessão, pelo menos um treino livre, tentaram uma vaga para o quali, alguns desses aqui, que entram então aqui para a lista dos em algum momento inscritos para algum evento do campeonato de 83. Por exemplo, Roberto Guerreiro, o mesmo Piercarlo Ghinzani, De Cesaris, Kenny Atkinson, eu nem lembrava desse cara, Jacques Villeneuve Sr., irmão de Gilles, tio de Jacques, o que foi campeão em 97, Eliseu Salazar, o único piloto chileno a chegar na Fórmula 1, cujo maior momento de destaque foi aquela porradaria com Piquet em Hockenheim, lembra? Enfim, você entendeu meu ponto. O nível dos pilotos era tão baixo, foi criado o mecanismo da superlicença, justamente quando Eccleston pretendeu profissionalizar a Fórmula 1. O objetivo era padronizar. Se eu quero vender um evento internacionalmente, cobrar direitos de transmissão, receber cotas de patrocínio milionárias para um circo que viaja 16 corridas por ano naquela época, organizando corridas bem-sucedidas, era evidente, os melhores carros na mão dos melhores pilotos. Só assim teríamos um argumento de venda. E aí não dava mais para permitir que pessoas meramente endinheiradas com nenhum nível técnico conseguissem entrar no grid e manchassem a reputação e a imagem daquele espetáculo. Surgiu então o mecanismo da superlicença. Ela foi instituída com este nome em 1990, mas lá atrás, no começo dos anos 80, já havia uma preocupação de Bernie Eccleston e da FOCA, junto com a FISA, braço esportivo da FIA, hoje é tudo a mesma coisa, em policiar e exigir este nível mínimo. Porque senão, pilotos como Ricardo Londonho, e eu comento desse cara no vídeo dos patrocinadores obscuros, que tinha ligações estranhas com o cartel de Medellín, poderiam acabar no grid. Nessa época, por exemplo, o IMSA, International Motorsport Car Association, campeonato de endurance de provas de esporte protótipo nos Estados Unidos, tinha ganhado a fama de International Marijuana Smuggler Association. Por quê? Porque muitos traficantes que gostavam de corridas iam correr com aqueles carrões. Um deles, inclusive, Randy Lanier, ficou famoso e virou episódio do documentário na Netflix. A preocupação com o nível mínimo, então, criou a superlicença oficialmente em 1990, mas já havia alguns mecanismos de tirar os pilotos do caminho no começo da década de 80 e ainda assim havia alguns malucos velozes, é verdade, e com muita grana que continuaram correndo. Andrea De Cesaris talvez seja o caso mais notório dele. Ele tinha velocidade, conseguiu alguns pódios, mas só sobreviveu tanto tempo no grid porque seu pai era o maior revendedor
distribuidor de cigarros da Marlboro em toda a Europa. Então, nunca faltou grana para ele correr e adesivos da Marlboro grudados no macacão. A isso tudo some-se o fato de que os pilotos não eram atletas profissionais. E há uma famosa história de um super campeão, Alain Prost, que disputou uma prova em Mônaco de ressaca e contou para Niki Lauda, seu então companheiro de equipe, que tinha ficado até altas horas bebendo champanhe com a princesa. Hoje, para entrar no grid, há requisitos objetivos que, se não superados, te deixam sem uma vaga. Colton Herta, norte-americano, que o diga. Sem a pontuação para superlicença, que passa por resultados em categorias de base. Dando provas internacionais, você não corre. Igual aqueles jogos como o Gran Turismo, em que você só disputa as corridas mais rápidas, com melhores carros e de maior duração, depois de vencer na base. Mas o tema dos pilotos é só um de 4 que vamos comentar hoje, porque além deles, temos as equipes. O nível das equipes na metade dos anos 70, 80 e até 1995, especialmente, era baixíssimo. Organizações de ponta, como a gente conhece, Ferrari, McLaren, Williams, eram a exceção. Até 1991, nem era obrigatório que você corresse com 2 carros. Tínhamos times aparecendo, fazendo inscrição para apenas uma máquina e um piloto. Isso e um nível técnico realmente mais baixo fazia com que equipes mais com cara de Fórmula 3 e Fórmula 3000 aparecessem no grid, andando muito mais devagar. Carros que andavam 6, 7, 8 segundos mais lentos. Dei um passo para frente e joguei aqui o campeonato de 84 e vou falar das equipes inscritas para vocês. Brabham, importante, com história e nível técnico. Tyrrell, Williams, McLaren, Hahn, que não durou quase nada. Lotus Renault, ATS, Renault, a própria equipe de fábrica, Arrows, Toleman, depois Spirit, Alfa Romeo, Osella, Ligier e Ferrari. Umas 4 desse grid aí beiravam o amadorismo. A Osella com o já mencionado Piercarlo Ghinzani e o austríaco Joe Gartner. A Spirit com Huub Rottengatter, holandês, que inclusive no começo foi um dos primeiros empresários de Max Verstappen. A ATS com Manfred Winkelhock, que vem a ser irmão de Joachim Winkelhock, tio de Marcus Winkelhock. E a Hahn com Philippe Alliot, Jonathan Palmer e Mike Tackwell. Em 1991, ano do tricampeonato de Ayrton Senna, e 7 anos para frente na linha do tempo, com muita coisa tendo acontecido e a Fórmula 1 já cada vez maior, e aqui no Brasil, possivelmente vivendo seu auge de popularidade, tínhamos no grid equipes como a Lambo, que era, na verdade, chamada Modena, mas todo mundo sabia, havia um envolvimento escondido da Lamborghini por trás. E no carro, Eric Van de Poel, um belga, e Nicola Larini. Ou a Coloni, com o português Pedro Chaves, que você não conhecia, e eu não te culpo, e o japonês Naoki Hattori, que fez as 2 últimas provas do ano, porque trouxe grana. A AGS teve Gabriele Tarquini, Olivier Gruyat, Fabrizio Barbaza e Stefano Johansson ao longo do ano. 4 pilotos, 2 carros, então você pode entender que houve troca aí no meio da temporada. E a própria Lotus, morra abaixo, decadente, também teve 4 pilotos em 2 carros. Mika Häkkinen, um jovem piloto da McLaren, fez a temporada inteira. Johnny Herbert assumiu no meio, porque Julian Bailey ficou sem grana. E precisando de mais uns trocos, eles abriram vaga também para o alemão Michael Bartels. Essa farra de equipes correndo com um carro acabaria em 92. Mas em 96, o nível dos times de 95 tinha sido tão baixo, notadamente os carros da Forte Corse, Syntec e Pacific, que a FIA aprovou, com o lobby das equipes da frente, a regra dos 107%, que instituiu: ninguém se classifica para o grid se ficar de fora de 107% do tempo da pole position. Para ficar fácil, imagine uma volta de 100 segundos, 1 minuto e 40, portanto, 60 mais 40. Você só entra para o grid se fizer abaixo de 1,47. 7 segundos, quase 8 atrás da ponta. Uma imensidão. Hoje em dia, por exemplo, é normal ver o grid inteiro, 20 carros, dentro de 1 segundo, às vezes menos.
Esse nível fraco das equipes acontecia porque era um movimento normal, parecido com o futebol, que um time vencendo na base subisse para uma divisão acima, como por exemplo A2 para A1 no futebol. A Jordan era um exemplo disso. Venceu o campeonato da Fórmula 3000 em 1989, passou 1990 se preparando e chegou na Fórmula 1 em 1991. A Forte Corse, com Pedro Paulo Diniz e Roberto Moreno em 95, tinha feito exatamente o mesmo caminho. E a própria Dams, que até hoje corre em Fórmula 2 e Fórmula 3, lá em 1996 quase adquiriu os espólios da La Russe para fazer o mesmo caminho, ascender, subir para a divisão principal, para a maior categoria. Hoje em dia isso é praticamente inimaginável, afinal de contas, a escala técnica, o nível de desenvolvimento, o tamanho da estrutura, a quantidade de gente envolvida numa equipe de Fórmula 1, perto de 1000 pessoas, algumas equipes com quase 2000, nem se compara com as demandas de categorias menores como Fórmula 2 e Fórmula 3. Mesmo casos bem-sucedidos como a Stewart, que com Rubens Barrichello e Ian Magnussen, pai de Kevin, em 1997, veio de uma categoria menor, tinha apoio de fábrica da Ford e ninguém menos que Sir Jack administrando, penou bastante no primeiro ano, com bons pilotos, estrutura, dinheiro. E no meio dos anos 90 vimos diversos casos de equipes que subestimaram esse desafio todo, como contei inclusive no vídeo dos carros esquecidos da história, que chegaram a ficar prontos e nunca correram, como 97, a Lola Mastercar. Uma história tão trash que me dá vontade de fazer um Equipes que Amamos para um time que fez apenas a sessão livre e o quali na Austrália em uma prova e não apareceu aqui na segunda etapa em Interlagos. Eu meio que já falei uma parte dessa história neste vídeo aqui. Hoje em dia a Fórmula 1 é organizada de maneira diferente. Para conseguir uma vaga é primeiro necessário que a FIA abra um processo seletivo e uma vez aprovado em requisitos bastante rigorosos de estrutura e comprovar que tem aporte financeiro para encrenca, você depois passa para a etapa comercial de convencer a Fórmula 1 a abrir uma vaga a mais, hoje contratualmente tudo amarrado no sistema de franquias, igual às ligas americanas de esportes como NFL, NHL do hockey, a NBA e a Major League de Baseball. Temos saudade de nanicas como Spiker, Super Aguri, Minardi e outras? Sim, temos. Mas o nível técnico era muito baixo. E isso não é condizente com os dias de hoje. Ah, mas que saco a profissionalização! Verdade, mas tudo é mais profissional. Na sua empresa, na minha empresa, no seu trabalho, no nosso trabalho, o mundo é assim. Não é culpa da Fórmula 1. Assistir as corridas de Fórmula 1 nos anos 70, 80 e 90 era uma tarefa muito diferente da de hoje e bem mais próxima de assistir num autódromo, porque ver uma corrida num autódromo não é uma tarefa simples para não iniciados. É preciso muita atenção para entender o que está acontecendo, para não se perder quando os carros se misturam. E na televisão, no passado, você ficava boa parte do tempo tentando entender o que estava rolando. Diferente de hoje em dia, em que a quantidade de informação disponível para você em tempo real permanentemente na tela, torna a experiência muito mais imersiva, muito mais intensa. E eu nem tô falando das 1000 possibilidades de assistir a corrida com várias telas, câmera no seu piloto favorito, ouvindo todos os rádios e etc e tal. Até 1988 sequer haviam as câmeras on-board. Ah, Demi, mas eu já vi. Sim, às vezes colocavam câmeras num treino livre e o carro dava uma volta e eram registradas as imagens. Mas aquilo não estava acontecendo em condição de competição, numa volta lançada em classificação ou em corrida. A cronometragem era manual e para você saber o que estava acontecendo, normalmente as televisões tinham alguém na torre acompanhando e falando por microfone para
o ouvido do narrador ou direto na transmissão o que estava acontecendo. Não havia a inserção de caracteres na tela, dizendo para você, volta mais rápida, classificação, setor, microsetor, diferença em tempo real e etc. Rádio, então, só foi aparecer nos anos 2000. Ué, mas e aquela volta do Senna explicando Interlagos, etc e tal? Novamente, foi num treino livre em 1994, aquilo foi gravado e colocado na transmissão. A propósito, com atraso. Além de não saber tempo de volta e etc, a mera ordem de classificação era um mistério. E o narrador passava 1/3 do tempo te dizendo: fulano é o primeiro, fulano é o segundo, fulano é o terceiro, volta a volta. Os caras faziam um pit stop e era normal ter que esperar todo mundo passar pela linha de chegada para você ter então a nova diferença entre eles. Porque esta cronometragem que a gente tem hoje em dia, o mapinha do circuito e etc, mostrando exatamente o que está acontecendo naquele momento, era um desejo distante, coisa de ficção científica, se você for pensar. Igual hoje fazer uma videochamada com minha sobrinha no celular. Ela me vendo da cidade dela, eu aqui na minha casa em São Paulo. A transmissão tinha mais ou menos 3 ou 4 câmeras. Uma naturalmente mostrando a reta de largada e chegada e outras espalhadas por pontos estratégicos. E o corte de cena não era feito para pegar o carro que daqui passou para da frente, porque tinha pontos cegos. E o corte voltava então para a reta para esperar o cara aparecer. Pistas mais complexas como o Nürburgring gigante, com 21 km pela floresta na Alemanha, só podiam ser acompanhadas de helicóptero. Numa imagem caótica e incompleta. Contou aqui pra gente numa entrevista Reginaldo Leme. Os alemães colocaram um painel com luzes que iam se acendendo para você ter uma noção de onde os carros estavam na pista, nas mais de 200 curvas do Nordschleife. Não havia informação sobre marcha, não havia informação sobre rotação. Com sorte, te avisavam e já quando tinha caracteres em que volta da corrida estávamos. A partir de 1988 começaram a aparecer as câmeras on-board, normalmente em um carro. Os replays eram limitadíssimos e a falta de noção atingia a nós e também a quem estava transmitindo a corrida. Me lembro como se fosse hoje. Pit stop, Ayrton Senna e Michael Schumacher em Interlagos 94. Senna para na frente de Schumacher. Schumacher sai antes. Vale você ver o vídeo das trapaças por uma hipótese muito boa, que justifica ele ter feito um pit stop mais rápido. E os dois saem então à frente da outra Benetton, de Jos Verstappen, que vinha vindo. Resultado, Galvão na transmissão presume que Senna tinha de alguma forma retomado a ponta. E na verdade Schumacher estava na frente, Senna era o segundo e Jos era retardatário, atrás do brasileiro. Trabalho de reabastecimento, 7.8. Schumacher sai na frente. Sai na frente Michael Schumacher. Os dois vieram juntos pro box. Trabalhou melhor a equipe Benetton, porque a primeira posição ali é do Senna. E ele já voltou na frente. Onde é que acha o caminho para voltar assim? A verdade é que o Senna conseguiu recuperar a posição. Ah, mas você tá criticando, falando mal do cara sem tanta informação, tava só fazendo o trabalho dele? Não, de jeito nenhum, só tô te contando que isso acontecia. E se eles se embananavam, imagina nós, aqui de casa. Hoje em dia, há de 25 a 30 câmeras posicionadas nos circuitos, on-board em todos os carros, mais de uma. Sensores informando que marcha, rotação e a força G envolvida com cada movimento do carro a cada milissegundo, além da marcação dos tempos de volta também, não só em 3 setores da volta, o que já era um luxo ali do começo dos anos 90, como ainda os microsegmentos que você pode selecionar e saber se o seu piloto, logo depois que saiu dos boxes, já está andando mais rápido. A diferença é abismal. Em uma volta completa da transmissão de hoje em dia, pode ser no sinal aberto, nem precisa ser na F1 TV que é paga, você recebe mais informação do que em uma temporada inteira da Fórmula 1 nos anos 90. Pode acreditar. Informação gera compreensão. Compreensão traz apreciação e profundidade, o que permite a você, a mim, a todos nós entender e enxergar a Fórmula 1 numa profundidade muito maior, graças à luz, à informação. Então, boa parte desse componente misterioso e romântico, distante da Fórmula 1 no passado, passa também por ignorância, desinformação.
Muita gente vai sentar e te dizer que as corridas de antigamente eram o creme da creme, absolute cinema, como diria o Scorsese. E você pode acabar achando então que eram disputas enlouquecedoras, da primeira à última volta, um pega pra capar sobre 4 rodas a mais de 300 km por hora, certo? Então, uma mera análise dos dados de cronometragem assistindo as corridas, que eu não posso colocar aqui, e lembrando mesmo, se você assistiu, e de 88 para cá eu assisti todas, ou quase todas, vai te ajudar a, com honestidade, concluir. Muitas corridas eram um porre. O EADM mais Donington Park 93, Dijon 1979, o Grande Prêmio da França em Paul Ricard 1990 e etc. Bom, comecemos por, normalmente as pessoas vão gostar mais de corridas em que brasileiros venceram. Não necessariamente brasileiros, se elas forem de outra nacionalidade. Mas estamos aqui falando para o nosso público. Então, eliminando o fator caseiro e olhando detidamente para as corridas, eu cito sempre um exemplo clássico de uma corrida que foi boa e foi massacrantemente desigual. O Grande Prêmio da Inglaterra de 1987. Mansell e Piquet corriam na Williams Honda, que sobrava. Ayrton Senna na Lotus amarela. Nelson Piquet largou em primeiro, Nigel Mansell em segundo, Alain Prost de McLaren em terceiro, Senna de Lotus amarela em quarto. Senna completou a primeira volta em terceiro, deixando Prost em quarto. O francês reagiu e retomou a posição do brasileiro. Lá na frente, Piquet e Mansell foram embora. A corrida seguiu mais ou menos assim e o plano na Williams é que ninguém fizesse pit stop. Mansell comboiava Nelson mais ou menos 2 segundos atrás e as coisas seguiriam este rumo. Não fosse ele decidir mexer na estratégia. Ele para nos boxes, coloca pneus novos e recomeça a escalada. Mas ele estava tão longe de Senna, que era o terceiro, que não chegou a perder a segunda posição. Com 28 voltas para o final, ele começa a escalada e vem tirando a diferença diante de 200 mil torcedores ingleses assistindo a cena. Ele chega, alcança Piquet a poucas voltas do final, passa. E os dois cruzam a linha de chegada, separados por 1,9 segundos. O terceiro colocado, Ayrton Senna, termina uma volta atrás. O quarto, Satoru Nakajima. O quinto, Derek Warwick. E o sexto, Theo Fabi. Todos eles na zona de pontos. Só os 6 primeiros marcavam. Todos 2 voltas atrás. Uma atrás de Senna, o terceiro. E depois, Boutsen foi o sétimo. 3 atrás, Jonathan Palmer, o oitavo. 5 atrás. E Pascal Fabre, 6. Atrasado. Ninguém mais concluiu a corrida. Philip Strafe teve um problema de motor, Martin Brundle chegou 11 voltas atrás porque perdeu um tempão parado, Alain Prost abandonou com problema de motor, Michele Alboreto suspensão, Ed Sheever motor, Adrian Campos injeção de combustível, Alex Caff motor, Christian Danner caixa de câmbio e assim seguiram outros tantos. Dos 26 que largaram, 8 cruzaram a linha de chegada. E essa é uma corrida lembrada como boa, tanto que eu tô aqui falando dela para você. Mas há muitas outras corridas modorrentas nesse período. E a gente justamente lembra das que tiveram alguma emoção, porque elas eram a exceção. Donington 1993, Dijon 79 e outras várias, inclusive com vitória de brasileiro. E o cara largou na ponta e deu linha. Tivemos grandes corridas? Tivemos. E eu volto ao tema. E a gente consegue lembrar delas. Por exemplo, Suzuka 1988. Senna dá aquela engasgada, cai para 14º, escala o pelotão, passa Prost e vence o título. Mas aí é que tá. Se a gente consegue lembrar, é porque elas eram diferenciadas. Eu não lembro o que aconteceu no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1989. Você não lembra do Grande Prêmio da Hungria de 2007. Você até lembra o que aconteceu na classificação, quando Alonso segurou Hamilton para ele não conseguir fazer sua volta no Q3, certo? Pois é, na corrida você não lembra. Eu não lembro. E tá tudo certo. A verdade é que a Fórmula 1 hoje é mais equilibrada, mais imprevisível, o nível
dos pilotos é mais alto, o nível das equipes é mais parelho, o alcance é muito maior, a transmissão é bem mais completa e informativa. Antigamente você tinha pilotos de baixo nível, carros que quebravam demais, de equipes em níveis galácticos de diferença umas das outras. Como comparar a Benetton Renault de Schumacher em 95 com a Forte Corse de Moreno e Diniz, que chegava 6 ou 7 voltas atrás? Como comparar a magnífica Brabham BMW Turbo de Nelson Piquet em 83, que além de tudo era linda naquele formato de flecha, com a Ram Kenny Atkinson, que colocou o inglês no grid em Silverstone 8,6 segundos atrás da pole position, cravada naquele dia por René Arnoux com uma Renault. Pegou meu ponto? Tudo bem ter saudade daquela época, tudo bem gostar mais, porque gosto não se discute. Eu mesmo acho que a temporada com os carros mais lindos da história na Fórmula 1 foi 1991. Olha aquela McLaren, olha aquela Williams, olha aquela Ferrari 643, a Minardi, até a Brabham, prestes a falir, era linda. Gosto, é como gosto, cada um tem o seu. Mas o problema é tentar dar algum embasamento científico e fático quando ele não existe. Porque os pilotos no grid tinham um nível mais baixo, os carros das equipes eram piores, a transmissão era bem menos informativa e informada e as corridas eram frequentemente um tédio. Indico para vocês o site que eu uso para obter essas informações, o Stats F1. Vai entrando lá aleatoriamente para não parecer que eu estou armando e procurando antes aqui para acertar. Vou fazer um teste. Hungria 1988. Vamos ver? Hungary GP 1988, Wikipedia. Não precisa nem ser no Stats F1. Classificação. Pole de Ayrton Senna, 1,27,635. Último colocado. Classificado de Eurobrum, Stefano Modena, 1,32,614. 4,9 segundos atrás. Esse último que classificou. Não classificaram Oscar Lahauri, que saudade, né, de Oscar Lahauri, você nem sabia quem era. Bernard Schneider, Julian Bailey, Piercarlo Ghinzani, 7 segundos pior. Na corrida, Senna vence a prova com 1 hora 57 minutos e 47 segundos, 76 voltas, concluem na volta do líder os 4 primeiros, sendo o quarto Gerhard Berger com uma Ferrari, quase tomando uma volta, 1 minuto e 28. Depois, quinto e sexto Maurício Gugelmin e Ricardo Patrese, 1 segundo atrás. Oitavo e nono Satoru Nakajima e Nelson Piquet, ou Nakajima na frente do Piquet, as duas Lotus, 3 voltas atrás. Yannick Dalmas, um puta piloto com vitórias em Le Mans, correndo pela Lola Ford, 4 voltas atrás. E depois, até o 13º, concluíram mais 3, 4 e 5 voltas de atraso, um oceano de abandonos. Convido você a fazer essa experiência, você vai entender. Tudo isso para te dizer, aprecie a Fórmula 1 de hoje em dia, que 20 anos a gente não sabe nem se ainda vai ter. E lembre-se que quem vive de passado é museu. Os V10 não vão voltar, Ayrton Senna não vai voltar, Jacarepaguá também não. Já fiz um vídeo aqui passando pelo ponto de venceram com o melhor carro. E também foi um exercício de voltar para o passado e mostrar que essa conversa aí de um Eldorado que não existiu é conversa de um Eldorado que não existiu. Pilotos, carros, equipe, transmissão, corridas. Falamos os 4. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal e seu trabalho de levar luz às trevas. E eu te peço para comentar aqui embaixo. Foi pesquisar no Stats F1? Se deparou com esta realidade de pilotos 8 segundos mais lentos? Qual é a sua memória mais antiga da Fórmula 1? Qual é a sua temporada favorita? Eu gosto muito de 1991. Claro, também porque deu brasileiro no final. Sabia que entre 1990 e 91 houve um momento, das 2 últimas provas de 90 até a 5ª etapa de 91, que durante 7 provas seguidas tocou hino nacional brasileiro? Porque Piquet venceu em Suzuka e Adelaide 90, Senna levou as 4 primeiras, Phoenix, Interlagos, San Marino
em Mônaco e Piquet ainda venceu a 5ª etapa em Montreal, sua última na Fórmula 1. Portanto, 7 etapas seguidas de brasileiro vencendo. Imagina o porre que isso foi em outro país para acompanhar. Percebe como esse negócio é muito relativo? Percebe como esta era a era de ouro para muita gente da Fórmula 1 aqui no Brasil? E isso não se sustenta, porque era um porre, na verdade. Enfim, a caixa de comentários é de vocês. Não quer comentar nada? Deixa um emojizinho, manda um abraço pro cônjuge, ou pra cônjuge, pro gato, pro cachorro, pro periquito. Porque o algoritmo entende os comentários como engajamento e segue distribuindo a gente internet afora. Mande esse vídeo nos grupos de zap da firma, do condomínio, etc. Quem sabe acha alguém que gosta de Fórmula 1 e aumenta aqui nossa comunidade. Conto com vocês como nossos divulgadores. Para não ficar de fora de nada do que a gente faz por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp, em que você recebe automaticamente um aviso cada vez que sai um conteúdo novo, os horários de final de semana de Fórmula 1, Breaking News e etc. Por fim, mas não menos importante, estão passando aqui as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Thread, TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Fechado? Então é isso. Valeu e aquele abraço.